Oi, meus amores, bom dia. Segunda aula de Geografia da semana. Vamos falar de oceanos e mares, página 42. Bom, os mares são aqueles mais próximos ao continente, e à medida que você vai avançando, você vai chegando numa extensão maior de água, que é os oceanos, né? Aqui ele te deu um globo terrestre mostrando quais são os principais oceanos do planeta e o nome de alguns mares também. Então, em relação ao oceano, nós temos o Oceano Glacial Ártico, temos o Oceano Glacial Antártico e temos o Atlântico, Pacífico e o Índico. E mares ele te deu alguns aí ao longo de todo o litoral de alguns países do planeta. Vamos ler lá embaixo comigo na página 42? A maior parte da superfície terrestre é coberta por grandes extensões de água salgada, delimitadas pelos continentes, porém conectadas, chamadas de oceanos. Então aqui ele te deu algumas porcentagens, não precisa ler isso daí não. Página 43. Os oceanos e mares são muito importantes para as populações que vivem às suas margens, pois eles constituem forte alimento através da pesca, além de servirem como meio de transporte e também de comunicação. Então aqui ele te deu o nome dos 5 oceanos mais importantes, os 5 oceanos que existem no planeta, né? Nós não vamos falar sobre as águas que ele banha, não vamos falar sobre suas características. Quero que você grifa nesse quadro azul somente o nome deles, tá? Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Oceano Índico, Oceano Glacial Ártico e Oceano Glacial Antártico. Vamos ler lá embaixo. Os mares diferem dos oceanos em sua dimensão, pois são menores e muitas vezes constituem-se apenas como parte deste, próximo a continentes, quando são chamados de mares abertos. Os mares interiores são aqueles em sua maior parte estão cercados por terras e mantêm uma estreita passagem para o oceano. Já os mares fechados são aqueles que se situam no interior do continente e não apresentam nenhum tipo de ligação para o oceano. Então vamos lá, existem 3 tipos de mares. Aquele chamado de mar aberto, aquele que realmente está ali no litoral e que se você continuar navegando, você vai chegar numa dimensão muito maior, que é o oceano. O próprio nome já diz, aberto. Tem também aqueles mares chamados de mares interiores. Ele é cercado por terra por vários lados, mas ele tem uma pequena passagem que une ele ao oceano. E tem o chamado mar fechado. Ele é cercado de terra por todos os lados e ele não tem passagem nenhuma que ligue ele ao oceano. Então aqui ele te deu um exemplo do Mar do Norte, que é um exemplo de mar aberto, totalmente com seu litoral aberto. Ele te deu um exemplo do Mar Vermelho, que tem uma pequena passagenzinha aqui, ó, que liga ele ao continente. E nós temos o Mar Cáspio, que é um exemplo de mar totalmente fechado, que não tem abertura nenhuma e do seu encontro com o oceano. A manutenção da qualidade da água dos mares e oceanos presentes na Terra é um desafio. Vai grifando comigo, página 44. Pois boa parte da população mundial depende deles. Então aqui ele te deu uma atividade, olhar geográfico, observe a representação da Terra e reflita sobre a questão de disponibilidade de água no planeta e escreva as conclusões a que você chegou. Uma perguntinha bem simples, rapidinha, depois do vídeo você vai responder para mim. Águas subterrâneas. A crosta terrestre apresenta diferentes camadas e rochas com distintos níveis de porosidade. A água tende a penetrar por essas porosidades, atraída pela gravidade, formando em alguns lugares reservatórios subterrâneos. Esses reservatórios são abastecidos pelas chuvas e pela quantidade de água que armazenam, variam conforme o regime de precipitação. Então chove, uma parte dessa água infiltra no solo e chega a um determinado ponto que ele encontra camadas mais profundas que essa água para. Ela empoça, daí que surge os famosos lençóis subterrâneos, que é essa água subterrânea que fica ali empoçada. Podemos compreender melhor as águas subterrâneas por meio do estudo dos lençóis artesianos e freáticos.
Em relação a estes, a água se infiltra nas primeiras camadas do solo até encontrar uma rocha matriz onde ela vai parar, que é impermeável, formando uma zona com grande concentração de água, o qual flui para o ponto mais baixo do terreno. Então aí você vê, através da ilustração, as águas infiltrando nas partes mais baixas. Bom, agora vamos falar na página 45. Bom, o lençol freático é responsável pelo abastecimento de água dos rios, por meio de seu contato com o leito. No passado, era comum o uso da água dos lençóis freáticos para diversos fins, por meio da perfuração manual de poço. Porém, em razão do fato de o lençol freático estar muito próximo da superfície, sua contaminação é facilitada. Então, quando a gente fala de lençol freático, é porque a profundidade dele não é tão grande. Então, às vezes, em áreas rurais, que não chove tanto, eles furam esses poços para poder ter contato com essa água. Já os lençóis artesianos, que está mostrando a gente para baixo aí, está localizado em regiões mais profundas. Então, é uma água de mais difícil acesso. A rocha matriz pode apresentar grandes fraturas, nos quais a água se infiltra, formando os aquíferos, que contam com uma zona de recarga por onde a água das chuvas penetra e abastece. A profundidade dos lençóis artesianos pode chegar a 3.000 metros. A água do lençol artesiano apresenta grande pressão por causa do peso das camadas da crosta. Muitas vezes, no poço perfurado, ele pode jorrar com força uma grande coluna de água para cima por causa da pressão da água. Embora estejam em grandes profundidades, os lençóis artesianos são contaminados por atividades humanas, como o uso de agrotóxicos nas lavouras, por exemplo, acaba infiltrando e contaminando também os lençóis artesianos. Bom, olhar geográfico tem exercícios aí para a gente fazer, página 47 e dever da página 48. Vocês façam agora, vou deixar tudo anotadinho aqui na caixa de descrição, os deveres para vocês fazerem. Beijo, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.